Pessoal, vamos ficar bem à vontade hoje, porque acho que o assunto vai render. Bom, há mais ou menos uns 2 meses, lá por volta de fevereiro, janeiro, agora de 2026, eu tive acesso a esse trecho, principalmente do Matt Damon, falando sobre como Netflix e outras plataformas estão modificando o jeito que filmes e séries são construídas para explicar de novo e de novo para quem está assistindo o que a pessoa está assistindo, basicamente porque essa pessoa provavelmente ela está scrollando, ela está olhando outras mídias digitais. Vamos ver esse trecho aí da entrevista. Netflix, the standard way to make an action movie that we learned was, you usually have like 3 set pieces, one in the first act, one in the second, one in the third. And, they kind of ramp up in the big one with all the explosions, and you spend most of your money on that one in the third act. That's your kind of finale. And now they're like, can we get a big one in the first 5 minutes to get somebody, we want people to stay tuned in and it wouldn't be terrible if you reiterated the plot 3 or 4 times in the dialogue because people are on their phones while they're watching. You know what I mean? Well, you got to adapt. I mean, there's no way you're going to change people's viewing habits now. No. I mean, what percentage of Netflix is actually watched on phones? It's got to be pretty high, which is insane. Yeah. It's like my buddy Tony Hinchcliffe. Yeah. He's got Kill Tony, and now it's on Netflix, and so they're giving him notes now, and they can give him but they're not telling him what to do, but they're saying like this is when people are tuning out, and so let's just so you have that data now, decide how you want to edit things. It's like Slippery slope. E aí, gente, esse assunto, essa discussão, esse tópico não nasceu, obviamente, nesse podcast, nessa entrevista, nessa conversa deles, não. Muito pelo contrário. Por exemplo, em 2025, a gente teve esse artigo aqui do The Guardian que fala o seguinte: Not second screen enough. Is Netflix deliberately dumbing down TV so people can watch while scrolling? E aqui, basicamente, ele vai fazer uma provocação, uma reflexão sobre a Netflix estar deliberadamente forçando os seus redatores a tomarem esse tipo de abordagem e construção da sua cena, seja em série, em filmes, né, que vão ficar disponíveis ali na plataforma no streaming da Netflix. E aí aqui o autor desse artigo, ele faz uma provocação. Então, quanto tempo você consegue ficar com a sua atenção focada realmente? Então, você assiste ali seu filme, sua série, sem ir para outras mídias sociais ou sem se distrair com alguma coisa. Em 2024, nós tivemos outro artigo também que falava sobre isso, que é um artigo, né, da Laura Mitiana, que o título era o seguinte: La generación de los 8 segundos. E ali ela também entrega uma reflexão bem similar a essa aqui do The Guardian, que é basicamente o tempo de retenção da atenção. E tem um estudo, ela compartilha um estudo que aconteceu falando que qual seria o tempo médio de atenção. E aqui nesse artigo, principalmente, ela foca na geração de nativos digitais, que são essas pessoas que nasceram com a internet e elas tiveram que adaptar até o seu sistema neurológico para ter receber, né, ter um recebimento tão grande de informações, quantidade exorbitante de informação. Então, por exemplo, né, nesse caso aqui que eu estou comentando com vocês, a pessoa já está assistindo algo na TV, né? E aí ela tá vendo outros vídeos, outras notícias, outros memes, enfim, vendo várias outras coisas enquanto ela está assistindo a uma segunda tela. Então, o nível de atenção dela já está totalmente dissipado. Quanto à informação, só mais uma referência, né? E aí partindo ainda mais para trás, né? Décadas atrás, na década de 70, a gente teve o Herbert Simon também falando sobre isso. E olha nesse artigo aqui o que a gente consegue ler. A geração dos 8 segundos, chama-se esse artigo, né? Aqui eles abrem umas aspas, né, e falam o seguinte: a abundância de informação dá lugar à pobreza da atenção, teorizou nos anos 70 o ganhador do prêmio Nobel Herbert Simon. A economia da atenção é um conceito que, em chave econômica, analisa a atenção como um recurso escasso e valioso. No século XXI, com a aceleração social da era digital, as questões em torno da atenção e da paciência assumem especial relevância.
mas ainda para a geração de nativos digitais. E aí eles entram no tópico de entre a multitela e o multitasking, que conversa diretamente com esse tema aqui que eu falei para vocês da Netflix, do memorando, etc. O Instituto de Juventude, INJUVE, da Espanha, indica que os períodos da atenção da geração Z são mais curtos. 8 segundos é o tempo médio que os jovens prestam atenção plena em algo específico. Um excesso de estímulos no mundo do scroll infinito misturado com a infoxicação. Sobrecarga de informação faz com que os centênios vivam submetidos a um colapso de inputs e que isso tenha modificado certos padrões neurológicos. Seus cérebros evoluem para processar informações em velocidades mais rápidas e são cognitivamente mais ágeis para administrar desafios mentais. Entre a multitela e o multitasking, a geração Z acostuma-se a viver fazendo acrobacias mentais. Tende a ter vários dispositivos abertos ao mesmo tempo e a se envolver em atividades diferentes. Por exemplo, assistir a um filme no computador enquanto conversa no smartphone, o que leva a uma atenção dispersa em vários elementos. Ao mesmo tempo, precisou desenvolver um filtro capaz de discernir entre a enxurrada de informações, o que lhes interessa e o que não. O cérebro só pode produzir 1 ou 2 pensamentos, explica Earl Miller, neurocientista do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, né, gente? Ao jornal The Guardian. Pontua, no entanto, que os adolescentes acreditam que podem lidar com 6 ao mesmo tempo, que na verdade significa colocar o cérebro para fazer malabarismos. Vamos falar um pouco mais sobre multitasking e se isso realmente é uma evolução neurológica, digamos assim, ou não. No livro A Sociedade do Cansaço, o autor Byung-Chul Han, ele fala que não é uma evolução. Na verdade, a gente está retroagindo. Essa é a verdade, porque ele comenta no livro o seguinte: no passado, era de se entender que a gente, para a nossa evolução como ser humano, precisava ter uma atenção difusa. Porque você estava ali se alimentando, mas você poderia ser atacado a qualquer momento. Ou a comunidade que você estava ali inserido poderia ser atacado. Você estava no meio da mata, no meio da selva ali, né? Então você poderia ser atacado a qualquer momento. Isso demanda multitasking, isso demanda uma atenção difusa. Você está se alimentando e precisa estar atento a outros estímulos ali externos, né? Você precisa estar em alerta para a sua sobrevivência. Isso no passado, gente, quando a gente ainda vivia fora ali de uma sociedade estabelecida, né? Não era cidade. Então, naquele momento, ele faz esse recorte pra gente, que fazia sentido para a evolução humana. Hoje, não faz sentido. Então, isso para ele coloca ali de uma forma... E esse livro, gente, ele não é um livro simples, tá? Ele é um livro bem denso que aborda conceitos até metafóricos e de uma relação com a parte de organismo, vírus, enfim. Então, faz toda esse malabarismo com as células também para poder chegar ao ponto que o autor nos quer passar. Mas só para fechar esse ponto aqui, né, o autor ele nos fala que isso na verdade é um retrocesso. O fato de a gente ficar tão disperso na nossa atenção, isso não traz benefício nenhum hoje em dia, porque em teoria a gente não precisava, né, passar por isso. A gente não está no meio de uma selva tendo que sobreviver. Então, seria muito mais benéfico hoje para um desenvolvimento intelectual você conseguir focar mais em uma coisa só. Então, se você está estudando, focar naquilo. Se você está assistindo algo, focar naquilo, porque a sua retenção vai ser melhor. É inegável, você não consegue ter uma retenção 100% se você foca ali no filme, por exemplo, e na sua tela do celular, nas suas redes sociais. Você tem uma atenção difusa e uma absorção também não completa. Por isso que vem esse estratagema da Netflix e toda uma estratégia comercial e de marketing para eles conseguirem colocar essa nova realidade, digamos assim, e mastigar o assunto e o conteúdo para quem está assistindo, mais ou menos assistindo, entendeu? Sabe aquele olho no peixe e o outro no gato? Então é isso. Então a pessoa nem está assistindo e nem está olhando a tela do celular. Na verdade, ela está só captando pedaços de informação. E isso, para o nosso cognitivo, na sociedade do cansaço, é apresentado que isso, na verdade, é um malefício.
Bom, falando um pouco do marketing, eu separei aqui para vocês nesse livro, na página 266, o tópico que fala as pessoas não são 100% racionais. E aí eu vou ler um pouco para vocês que conversam muito com isso que a gente está falando, tá? Então, em contexto, aqui eles trazem o seguinte, né? Que essa é uma análise de economia comportamental e aí eles fazem a seguinte linha do tempo, né? Então, o foco aqui é a tomada de decisão. E os principais pensadores é o Amos Tversky e o Daniel Kahneman. Antes, nos anos 40, o economista americano Herbert Simon diz que só a racionalidade não justifica a decisão. Lembra, gente, do Herman Simon que eu acabei de falar, que ele falou ali no artigo dele, a gente leu alguns trechos do artigo, né? Que a gente já estava numa exacerbação da informação. Então aqui eles citam de novo o Herbert Simon. Em 53, o economista francês Maurice não é assim que pronuncia, mas bom, vou ler o jeito que está aqui. Maurice Allais critica a teoria da utilidade esperada, dizendo que as decisões na vida nem sempre são racionais. E depois, em 1990, os economistas Andrei Schleifer e Lawrence Summers mostram que decisão irracional pode afetar preços. Em 2008, o psicólogo americano Dan Ariely publica Previsivelmente Irracional, considerando a irracionalidade como padrão. Aqui eles colocam um fluxozinho bem ilustrativo e eu acho que traz valor aqui na nossa discussão, que é o seguinte. Quando tem de tomar uma decisão cujo resultado é incerto, as pessoas não calculam ganhos e perdas com probabilidade matemática. Elas não são influenciadas por ganhar ou perder e pelo modo como a questão se apresenta. As pessoas não são 100% racionais. Ou seja, quando você tem esse panorama, né, que não somos 100% racionais, as nossas decisões, elas são muito influenciadas ali para o jeito que é apresentado, né, por exemplo, se eu apresentar rapidamente algum ganho que você vai ter, isso vai chamar sua atenção provavelmente. E você vai concordar comigo e vai fazer o que eu estou pedindo. Por exemplo, vacina é um exemplo que eles dão aqui, né? Um governo que queira convencer o povo a ser vacinado deve frisar a maior probabilidade de morte de quem não se vacinar. As pessoas não gostam de perder e adoram ganhar. Gente, o que isso conversa com o tema aqui do vídeo de hoje? Se você está disperso, se você não consegue se concentrar num filme, você fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a sua capacidade de concentração ela vai diminuir. E a sua capacidade de racionalizar suas decisões também. Então, à medida que você consome essas coisas de forma muito pasteurizada, que a gente já sabe que é uma coisa deliberada que está sendo construído, porque é aquela questão de situação e efeito, né? Então, a Netflix ela tá observando que as pessoas elas não prestam muito mais atenção ali no vídeo. Gente, olha isso, de 10 a 8 segundos. 8 segundos é uma média de retenção da atenção de um jovem, né? Um jovem adulto, digamos assim, que a geração Z já está. E aí eles falam muito em geração Z porque é essa primeira, né, geração aí que eu comentei com vocês, que são os nativos digitais. E muito da reflexão aqui do livro, né, que eu comentei com vocês, A Sociedade do Cansaço, e desses artigos também que eu compartilhei com vocês, é sobre não necessariamente essa adaptação neurológica que está acontecendo na cabeça, né, e também adaptação dessas mídias, reforçando também essas adaptações neurológicas, não necessariamente elas são boas. Então, você não ter uma retenção de atenção eficiente, você não conseguir focar e aprender e racionalizar a situação o máximo possível, não necessariamente vai ser bom para você. Então, eu trouxe bastante artigo hoje, né? Li aí com vocês alguns artigos, vou deixar tudo no box de descrição. Vocês vão depois ter um vídeo que eu vou falar só sobre o livro Sociedade do Cansaço, mas eu queria fazer esse paralelo porque eu acho que conversa muito com o tema também que eu trouxe aqui de vídeo hoje. Mas como eu comentei, em breve vocês vão ter um vídeo todo completo só sobre o livro, porque eu quero trazer outros pontos ali que ele fala sobre o trabalho, identidade, e eu quero abordar e aprofundar mais nesses temas também, né? E aí forma um outro bloco de assuntos, digamos assim.
Espero que vocês tenham gostado, espero que gere uma reflexão em vocês também sobre esse tema. Se tiver outros artigos, livros ou qualquer comentário, fica super à vontade para deixar aqui no box de descrição. Como eu comentei, vou deixar também os links para os artigos aqui para quem tiver interesse de ler na íntegra, caso ainda não tenha lido. E muito obrigada, gente, por assistir, e a gente se vê em breve no próximo vídeo.